Acompanhe comigo o que diz o artigo 40 da Lei 6.830 de 80. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Acompanhe. Parágrafo 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Então, como nós falamos, nós temos o despacho de citação, eu vou até trazer novamente aqui para você visualizar, e aí te dizer como funcionava, e agora com um novo entendimento do STJ, como que eu devo fazer essa contagem para verificarmos a questão do prazo de prescrição intercorrente. No despacho de citação, que nós comentamos no bloco passado, ocorreu no dia 4/4/2017. Então, como eu tive despacho de citação na execução fiscal nessa data, nós temos que a Fazenda, então, teria a priori até o dia 4/4/2022. Quer dizer, até o dia 3, né, do 4 de 2022, porque no dia 4/4/2022, nós teríamos já a prescrição intercorrente. Aí, olhando para o artigo 40 da 6.830, em que o juiz pode suspender a execução por 1 ano, o que a Fazenda realizava no passado? Ela chegava perto de ocorrer a prescrição intercorrente, vamos dizer aqui, lá pelo dia 3 de março de 2022, quando estava bem pertinho de ocorrer a prescrição intercorrente, aí ela acionava o Poder Judiciário e, com base no artigo 40, ela falava, quero que fique suspenso durante 1 ano esses autos de execução fiscal. Então, tá certo. Ficava suspenso durante 1 ano, no dia 3/3/2022, ficava suspenso. Depois que tivesse, deixa eu colocar certinho aqui, 2023, né? Porque ele pediu em 2022... a suspensão, então fica suspenso durante 1 ano. Esse 1 ano aqui, de acordo com o artigo 40 da Lei 6.830 de 80, certo? E aí, passado esse 1 ano, se a Fazenda não tivesse encontrado o contribuinte ou ainda não tivesse encontrado os bens, os autos são arquivados. Quando arquivados, aí eu aplico a súmula 314 do STJ, que diz, começa a correr o prazo prescricional quinquenal, de modo, então, que o juiz poderia decretar a prescrição intercorrente de ofício, depois de ouvida a Fazenda, no dia 3/3/2028. Logo, eu falo para vocês, olha quanto tempo, bem ou mal, a Fazenda teria para cobrar esse crédito tributário. De 2017 a 2028, somam quanto tempo? 11 anos. Então, no mínimo aqui, 11 anos. E verificava que os processos de execução fiscal estavam ficando lá, parados, bem nessa situação. O STJ, então, disse assim, pera lá, vamos interpretar esse artigo 40 da 6.830. Não é bem assim que a Fazenda, a hora que ela quiser, ela que vai pedir para suspender a execução. Agora é o juiz que pede. Quando? Na primeira oportunidade que a Fazenda falar que não encontrou bens. Então, a Fazenda, quando começa a correr o prazo dela para ela encontrar os bens, ela vai ter que comunicar ao juiz. E não estou achando. Ela vai ter um prazo lá para comunicar. Não achei. Nesse momento que a Fazenda comunica que não encontrou, é que o juiz, ele, com base no artigo 40, vai suspender essa execução, ficando 1 ano parado, e aí sim arquivados os autos. De modo, então, que com isso
caiu o prazo para 6 anos para a Fazenda e não mais 11. Por quê? Vamos voltar para o nosso exemplo. De acordo com o novo entendimento do STJ, então o despacho saiu 4/4 de 2017, a Fazenda vai ter aqui a primeira oportunidade em 2017 mesmo, porque ela já tem que vir aos autos para comunicar ao juiz se encontrou ou não. Nesse momento que ela comunica, aí sim o juiz já pede a suspensão. Então, vamos dizer que ela comunicou em junho de 2017. Nesse momento, os autos são suspensos por 1 ano, aí 6 de 2018. E são arquivados, de modo que a prescrição intercorrente agora ocorre 6 de 2023. Com isso, evitamos que as execuções fiscais fiquem lá paradas por muito tempo. Esse é o novo entendimento do STJ e tem tudo para cair em provas de concurso durante esse ano. Tá certo? Pois bem, então aqui vimos a questão da prescrição intercorrente. Algo bem interessante também para ser objeto de pergunta. Veja que o artigo 40, parágrafo 4º da 6.830, diz que a prescrição intercorrente será decretada de ofício pelo juiz, mas depois de ouvida a Fazenda. Então, primeiro tem que ser ouvida a Fazenda para depois o juiz decretar a prescrição intercorrente. Ok. Agora, a prescrição pura e simples não precisa ouvir a Fazenda. O juiz poderá decretá-la de ofício, sem ouvir a Fazenda. Como assim, Josi? É só você se lembrar. Ó, olha como que a gente agora tem os prazos na cabeça. O fisco ele tem 5 anos para realizar o lançamento, sob pena de ocorrer o que nós chamamos de decadência tributária. Decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Mas se o fisco constitui dentro do prazo, tem que 5 anos agora para cobrar. Quando a gente fala de cobrar, que eu falo 5 anos, agora vocês têm na mente, tá? É o prazo que a Fazenda tem para o ajuizamento da execução fiscal, sob pena de ocorrer a prescrição, que nós falamos de pura e simples. Ok, só que depois que eu tenho ajuizamento da execução fiscal, ela tem que correr, não pode ficar parada, sob pena de ocorrer a chamada prescrição intercorrente. Então, ela tem que correr sob pena de ocorrer essa prescrição intercorrente. Ok, aqui então está as divisões. Veja que tanto a decadência quanto a prescrição poderão ser decretadas de ofício pelo juiz e sem ouvir a Fazenda. Da onde que eu tiro isso? Lá do CPC, artigo 332, parágrafo 1º e súmula 409 do STJ. Então, cuidado, que a decadência e prescrição, sim, podem ser decretadas de ofício sem ouvir a Fazenda. Artigo 332, parágrafo 1º do CPC e súmula 409 do STJ. E a prescrição intercorrente pode ser decretada de ofício, mas depois de ouvida a Fazenda Pública. Artigo 40, parágrafo 4º da Lei 6.830 de 80. Então, são perguntas que podem aparecer na nossa parte referente a processo tributário, extremamente interessante e importante e que devemos saber. Ok? Bom, então falei para vocês aqui da diferença de embargos à execução para a exceção de pré-executividade. Comentei sobre essa situação quando o contribuinte não apresenta bens, que então a Fazenda ela tem que se virar para encontrar bens suficientes para pagar a dívida tributária, sob pena de ocorrer a prescrição intercorrente. Agora, vamos voltar e falar um pouquinho da exceção de pré-executividade, pois também é muito comum cair, principalmente em prova da FCC, a respeito do que pode ser arguido em defesa na exceção de pré-executividade. Pois, como vimos, a exceção de pré-executividade tem o campo de defesa extremamente restrito. Isso porque a súmula 393 do STJ diz o quê? Que só cabe frente à matéria de ordem pública e sem dilação probatória. Então, é aqui que eu posso só apresentar a minha exceção de pré-executividade. Pois bem, o que são essas matérias, então, em direito tributário que nós podemos arguir em exceção de pré-executividade? Primeiro,
Quando eu falo de preliminares de mérito, lá do CPC, quando eu tenho que incompetente o juízo, quando falta nulidade, então tudo que eu iria arguir em preliminar de mérito na contestação, à exceção da convenção em arbitragem, eu posso também elencar na exceção de pré-executividade. Então, aqui resolvido. Segundo ponto, quando faltar um dos elementos que preenchem a validade da obrigação tributária. Como assim? A obrigação tributária, para que ela possa ser exigida, assim como qualquer outra obrigação, ela tem que ser líquida, certa e exigível. Se faltar quaisquer um desses requisitos, o título executivo será nulo. Sendo nulo o título executivo, nula é a execução fiscal. Então, se eu perceber que falta certeza, ou liquidez, ou exigibilidade ao título executivo, eu posso arguir em sede de exceção de pré-executividade. Também poderei arguir em sede de exceção de pré-executividade as hipóteses que extinguem o crédito tributário. As hipóteses que extinguem o crédito tributário estão elas no artigo 156 do CTN. Então, o artigo 176 traz para nós as hipóteses de extinção do crédito tributário. E nós temos, dentre elas, lá, pagamento, compensação, prescrição, decadência. Então, se o meu crédito já tem decadência, eu poderei arguir em sede de exceção de pré-executividade, porque o juiz vai olhar de ofício e ele já pode julgar. Então, todas essas hipóteses de extinção de crédito tributário, e é claro, desde que não demande a dilação probatória, poderão ser arguidas em sede de exceção de pré-executividade para defender o contribuinte. Também as hipóteses de exclusão do crédito tributário. As hipóteses de exclusão estão lá no artigo 175 do CTN, que a gente já comentou a respeito. São elas as hipóteses de isenção e anistia. Então, elas podem, sim, ser arguidas em sede de exceção de pré-executividade. Além disso, quando a pessoa goza de imunidade tributária. Lembram-se que nós já estudamos? Imunidade é quando a Constituição Federal diz que eu não preciso pagar o tributo. Então, se o meu cliente goza de imunidade tributária, é claro que eu poderei alegar em sede de exceção de pré-executividade. Também quando eu tenho um parcelamento. Ora, o parcelamento, nos termos do artigo 151, inciso 6 do CTN, é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Bom, se o crédito está com a exigibilidade suspensa, é claro que eu poderei defender, então, o meu cliente com base em uma exceção de pré-executividade. E ainda, que é muito comentado, que pode cair em prova de concurso, é quando o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já declarou ser inconstitucional determinado tributo. A exemplo, a gente tem a súmula vinculante 31, que diz ser inconstitucional a cobrança do ISS sobre bens móveis, sobre a locação de bens móveis. E se o meu cliente faz locação de bens móveis e tem, então, uma execução fiscal para pagar ISS, tendo em vista que o Supremo já declarou que é inconstitucional a exigência de ISS sobre a locação de bens móveis, eu poderei defender o meu cliente por meio de exceção de pré-executividade. Então, esses cuidados que devemos observar quando for apresentar a defesa, exceção de pré-executividade, certo? Vamos falar mais um pouquinho sobre a execução fiscal, tendo em vista o que pode ser objeto de pergunta em nossas provas de concurso. Veja, é importante que você saiba que quando nós falamos de sociedade, empresa e pessoa dos sócios, são pessoas bem distintas. Como assim? A dívida da empresa é dívida da empresa. E a empresa não se confunde com a pessoa dos sócios. De modo, então, que se a dívida é da empresa, os sócios não têm que pagar a dívida da empresa, via de regra. Existem apenas 3 possibilidades para os sócios pagarem a dívida da empresa. Nós dizemos, então, que serão 3 casos em que haverá responsabilidade do sócio para pagar a dívida da empresa. A primeira hipótese, quando se tratar de desconsideração
da personalidade jurídica. Ora, quando que ocorre a desconsideração da personalidade jurídica? Artigo 50 do Código Civil. O artigo 50 do Código Civil determina que pode o juiz desconsiderar a personalidade jurídica quando houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Então, se perceber que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aí sim, o juiz irá realizar a desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, os sócios respondem com o seu patrimônio particular para pagar a dívida da empresa. Primeiro caso. Segundo caso, é nos termos do artigo 134, inciso 7 do Código Tributário Nacional, que trata da liquidação de sociedade de pessoas. Quando ocorrer a liquidação de sociedade de pessoas, aí sim os sócios têm que pagar pela dívida da empresa. Mas hoje quase não se tem mais essa liquidação de sociedade de pessoas, porque não existe sociedade de pessoas praticamente. A sociedade de pessoas é aquela em que os sócios respondem de forma ilimitada por pagar qualquer dívida da empresa. Então é claro que se eles já respondem por pagar qualquer dívida da empresa de forma ilimitada, é claro que ocorrendo a liquidação dessa sociedade, eles terão que pagar a dívida da empresa. Mas, como eu te falei, quase não tem mais, porque hoje o que nós temos muito é sociedade limitada e sociedade anônima. Logo fica quase em desuso, mas seria uma possibilidade. E a terceira possibilidade é a mais usual, é a que mais ocorre em nossa prática, que está prevista no artigo 135 do CTN, inciso 3, que diz que a pessoa que exerce a gerência ou diretoria, ou ainda é um representante da pessoa jurídica de direito privado, ou seja, a pessoa que tem o poder de administração da empresa, se ela der causa ao crédito tributário por ter agido com excesso de poderes ou infração à lei ou infração ao contrato social e estatuto social, aí ela responde por pagar a dívida tributária. Isso nós comentamos lá na nossa aula de responsabilidade tributária, que aqui tem-se a chamada responsabilidade pessoal, de modo que o mero sócio, só ser sócio, não tem a responsabilidade do artigo 135 do CTN, mas o sócio que tem poderes de administração da empresa e que der causa ao crédito tributário por ter agido com excesso de poderes ou infração à lei ou infração ao contrato social e estatuto social, aí sim, esse sócio, ele responde por pagar a dívida tributária. Lembrando que o mero inadimplemento de tributo por si só não é infração à lei. Súmula 430 do STJ. Então, essas são as hipóteses. Pois bem, feito isso, relembrado, né? O que nós temos na prática é o seguinte. A empresa tem uma dívida tributária. Logo, o fisco, então, constituiu um crédito, realizou a notificação de lançamento em nome da empresa. Voltando tudo lá, desde o início, só para você verificar. Lembre, raciocínio e não decoreba. A empresa, então, tem 30 dias para dizer o que vai fazer da vida dela. Se vai simplesmente pagar essa dívida, ou recorrer na esfera administrativa, ou vai para a esfera judicial, ou ainda não vai fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Digamos que a empresa não fez nada, então começa a correr o prazo para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, em nome da empresa. Só que para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, o que ela precisa mesmo? Ter um título executivo, que é a CDA. A CDA, certidão de dívida ativa, tem que preencher todos aqueles requisitos lá do artigo 202 do CTN. Dentre eles, colocar o nome do devedor. Pois bem, então a Fazenda inscreve em dívida ativa a empresa, vamos passo a passo. Então, aqui na CDA está o nome da empresa. E depois, a Fazenda ajuiza a execução fiscal certinho em nome da empresa. Pois bem, só que a empresa é citada nessa execução fiscal, dentro de 5 dias para pagar ou garantir o juízo, a empresa não faz nada, logo começa aquele prazo da Fazenda, então, tentar encontrar bens e satisfazer seu crédito tributário. A Fazenda procura, mas procura,
procura, procura, procura, procura, procura e não encontra nada. Procura, procura e não encontra nada. Até o momento que a fazenda disse, não adianta. Não tem nada em nome da empresa eu não vou conseguir nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou requerer o chamado redirecionamento da execução fiscal em nome do sócio gerente. Para que nos termos lá do artigo 135 do CTN, ele então venha compor essa execução fiscal e ele pague essa dívida tributária da empresa. A Fazenda arriscou, tentou e o STJ disse, pera lá, Fazenda, eu até permito que você faça esse redirecionamento da execução fiscal para o sócio pagar essa dívida. Mas desde que você prove, Fazenda, prove que ele agiu nos termos do artigo 135 do CTN. Porque, afinal de contas, ele só terá essa responsabilidade, com razão, se ele deu causa ao crédito tributário por ter agido com excesso de poderes, ou infração à lei, ou infração ao contrato social e estatuto social. Então, prove, e aí sim eu vou deferir o seu redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. A Fazenda, então, disse, opa, colou. Mas ruim eu ter que ficar provando que o sócio gerente agiu com uma das hipóteses do 135, né? Muito melhor eu falar que ele fez e ele se defender, tentar provar que não agiu. Mas então, a Fazenda, que de boba não tem nada, o que ela fez? Ela olhou para o artigo 204 do CTN, que diz, a CDA goza de presunção de prova pré-constituída e certeza de liquidez e exigibilidade. Com base no artigo 204 do CTN, que diz que a Fazenda goza de presunção de prova pré-constituída, a Fazenda, então, no momento que tem escrito a empresa em dívida ativa, ela já aproveita e inclui também o nome do sócio gerente. Por quê? Com base no artigo 204 que eu te falei, se o nome do sócio gerente já está aqui na CDA, ela, quando pedir o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, ela não vai mais ter que provar, porque o nome do sócio já está na CDA e a CDA tem presunção de prova pré-constituída. Aí sim caberá ao sócio gerente ele provar que não agiu nas hipóteses do artigo 135 do CTN. Olha que malandragem. Então vamos só seguir aqui. Então a Fazenda ajuiza a execução fiscal em nome da empresa mesmo, mas depois pede o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. E aí que é automático esse redirecionamento, porque o sócio gerente já está na CDA. E aí cabe então ao sócio gerente provar. E o pior, como ele vai estar na execução fiscal, ele vai apresentar sua defesa. Mas quais são as defesas que ele poderá fazer agora? Ele só vai poder pensar em embargos à execução fiscal ou, quem sabe, uma ação anulatória. Por quê? Porque como ele vai ter que provar que não agiu nas hipóteses do artigo 135, ele não pode se valer da EPE, porque a EPE é sem dilação probatória. Então, isso pode ser objeto de pergunta. Se o nome do sócio estiver na CDA, ele não poderá se defender por meio de EPE, porque se o nome dele está na CDA, ele vai ter que provar, e a EPE é sem dilação probatória. E o pior, né, se ele quer, então, apresentar embargos à execução fiscal, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que garantir o juízo. Então, foi uma sacada de mestre, digamos assim, para a Fazenda, e extremamente prejudicial para o nosso sócio-gerente, nosso cliente. Outra coisa que tivemos decisão há pouco tempo e por isso pode ser também pergunta de prova. A questão é, em razão desse redirecionamento da execução fiscal, quanto tempo o fisco tem para requerer esse redirecionamento da execução fiscal? Pois se eu tenho aquela questão do crédito constituído em nome da empresa, aí tem 5 anos, até 5 anos para ajuizar a execução fiscal em nome da empresa, e depois pede o redirecionamento para o sócio gerente, como que funciona? Olha só, via de regra, tem-se o entendimento de que, como haveria uma responsabilidade solidária, o que eu não concordo, né? Mas o STJ
é nesse sentido. Ele diz o seguinte: levando-se em consideração os efeitos da solidariedade previstos lá no artigo 125, inciso 3 do CTN, tem-se que, quando há interrupção da prescrição para um dos coobrigados, a interrupção da prescrição prejudica ou favorece a todos. Como assim? No momento em que tem o despacho de citação em nome da empresa, interrompeu para a empresa, não interrompeu? Então, interrompeu também para o sócio-gerente. De modo, então, que a regra é que, do despacho de citação, tem a fazenda até 5 anos para requerer o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Complicado, né? E ainda, quando ocorre dissolução irregular da sociedade? Esse também era um caso, e justamente nesse ponto é que a gente tem a decisão. O entendimento do STJ é de que, quando houver a dissolução irregular, porque a dissolução irregular é uma infração à lei, então a dissolução irregular, é claro que vai gerar a responsabilidade tributária para o sócio-gerente, óbvio. Mas quando houver a dissolução irregular, a pergunta que se faz é: da onde que eu conto, então, o prazo que a Fazenda tem para requerer o redirecionamento da execução fiscal? O entendimento do STJ foi de que, se a dissolução irregular ocorrer antes de ter ocorrido a citação, o despacho de citação, aí eu considero também o despacho de citação e a Fazenda tem 5 anos para requerer o redirecionamento da execução fiscal. Não entendi, Josi? Vamos pôr aqui números, né? Vamos imaginar que o despacho de citação ocorreu no dia 5/5 de 2019. Se esse despacho de citação ocorreu na execução fiscal, ocorreu no dia 5/5 de 2019, significa então dizer que a Fazenda terá até o dia 5/5 de 2024 para cobrar essa dívida e requerer o redirecionamento da execução fiscal. Na verdade, até o dia 4, né? Porque o dia 5 é já a prescrição. Agora, o que eu tenho? Quando ocorre uma dissolução irregular, e o STJ disse, se essa dissolução irregular ocorrer antes do despacho, então a dissolução irregular ocorreu antes do despacho. Então, quanto tempo o fisco tem para requerer o redirecionamento da execução fiscal? Esse prazo aqui também, 5 anos, que eu conto do despacho porque houve a interrupção da prescrição. Agora, e se a dissolução irregular ocorrer depois do despacho de citação? Porque pode acontecer isso, né? Eu estou lá executando a empresa, estou executando, no dia 5/5 de 2019, ocorre então o despacho de citação em nome da empresa, porque eu estou executando ela. Só que no meio do caminho ocorre um fato. Digamos que em 5/5 de 2022, ocorre a dissolução irregular da sociedade. Essa dissolução irregular, como eu disse e repito, como é uma infração à lei, aí sim gera a responsabilidade para o sócio-gerente. Então, quanto tempo o fisco vai ter para requerer o redirecionamento? Novo entendimento do STJ disse o seguinte, que é no momento em que tem-se a dissolução irregular, no momento desse ato ilícito, terá a Fazenda 5 anos para requerer o redirecionamento da execução fiscal em nome do sócio-gerente. E aqui a gente até diz que foi uma vitória do contribuinte, porque a Fazenda queria que ela tivesse 5 anos quando ela descobrisse que ocorreu a dissolução irregular da sociedade. Mas o STJ falou, nananina, não. É do momento em que ocorre a dissolução irregular, então você terá até 5 anos para requerer o redirecionamento da execução fiscal. E não quando você descobrir. Então, como eu disse, vitória do contribuinte. Isso aqui está a cara de cair em prova de concurso na parte de processo tributário, porque decisão nova, decisão que já estava pendente de julgamento há bom tempo, que a gente ficava com isso em aberto. Agora vem comigo lá para o nosso 4º e último bloco, para nós falarmos mais sobre processo tributário. Vou falar agora sobre ação de restituição. Não saia daí.